E tá aberta a porteira das fangirls desesperadas, porque estamos aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Uhul! Yeah! JV, Marca, Jackson, Patinho, J&J, Bam, Kim Young, Yoseban. Ai. Aqui quem fala é a Made, e eu tô aqui de novo com a Mari. Annyeong! Annyeong! E é isso mesmo que você ouviu, ou melhor, que você não ouviu, a nossa co-host, a Nai. Ela foi poupada da gravação de hoje, então, Nai, a gente quer que você aproveite muito aí a viagem nesse feriado, tá? Descanse bastante no carnaval. E por causa disso, a Nai não vai estar participando do episódio de hoje. E é por isso que a gente vai fazer essa farofada aqui. Farofada. Como a gente sabia que a Nai não ia participar da gravação de hoje, né? Eu e a Mari, a gente ficou refletindo o que a gente vai falar, o que a gente fala no episódio, né? A Nai não vai participar. E aí, a gente teve um motivo perfeito, né? Mari, você quer contar para os nossos ouvintes o que a gente vai falar no episódio de hoje? O que a gente teve de ideia? Então, queridos ouvintes, como a Nai não ia participar, eu e a Made ficamos pensando do que a gente podia falar, o que nós duas temos aqui em comum, que a gente possa tirar aqui um roteiro da hora. E assim, aproveitando que a Nai não está, como, sabe, um tema que seria muito relevante para nós duas. Foi então, queridos e queridas e querides, que aconteceu a seguinte coisa. A gente resolveu fazer um grande episódio especial do Webtoon do GOT7! Aê! Do poder! É. E se você acha que a gente tirou isso do nada, só pra ter uma desculpa qualquer pra falar de GOT7, você acertou. Foi isso Com mesmo. certeza. É exatamente essa situação. A gente só queria uma desculpa pra falar de GOT7. E daí, como a Nai não ia estar, nossa, que ela é EXO-L, aí a gente olhou assim e falou assim, então, né? Então não é como é eu e você e eu. Tá perfeito. Exato. A desculpa tá aí, a gente pode falar de GOT7 enquanto a gente quiser. Deixando claro que a Nai, ela também gosta de GOT7, mas ela gosta num nível um pouquinho diferente. Então, às vezes, quando eu e a Mari a gente se empolga, o papo não faz muito sentido pra Nai, entendeu? Mas hoje a gente tá aqui livre. Hoje a gente, nossa, hoje é um dia de liberdade. Hoje a gente pode extrapolar ao máximo. Eu estou aqui com a minha light stick ligada. É isso aí. Pra quem não sabe, Light Stick é uma lanterna personalizada do grupo de K-pop, tá? Então a minha Agabong está comigo. Exatamente. Eu de Agabong. E sabe o que eu me toquei, Mari, quando eu tava preparando aqui as coisas pro episódio de hoje? O quê? A gente acabou de completar todas as units possíveis do Pode Falar de Webtoon, sabia? Nossa, verdade, né? Porque já teve episódio que foi você e a Nai. Aham. Certo? Então, você e a Nai, agora é você e eu. E já teve episódio eu e a Nai. Nós somos um triângulo amoroso de hosts perfeitas. Isso. É isso. Uhul! É isso, a gente completou aqui as units. Só falta completar os solos, porque já teve aí... Os episódios de aviso são os meus episódios solo. Aí já teve o seu episódio solo. Certo. E falta um episódio solo da Nai. A gente vai ter que providenciar, então, pra gente fazer o debut solo da Nai. Aí é importante. Vamos fazer esse debut. É muito importante. A gente dá chances aqui na nossa empresa pra todos os nossos artistas. Exato. Vamos fazer. A gente dá oportunidade aí pra todo mundo. Todo mundo tem oportunidade. Todo mundo tem oportunidade de em grupo, em unity e solo. Ai, nossa, vai ser uma chuva de referências de K-pop nesse episódio. Vai, gente, mas eu juro que é um episódio, esse episódio continua sendo sobre o Webtoon. Continua sendo sobre o Webtoon, exatamente. Por quê? Porque a gente vai falar do Webtoon do GOT7. Então, é de GOT7, mas é o Webtoon também. Exato. É, que nem a Mari já falou aqui, a gente tenta não sair muito do foco do programa. A gente tenta manter o tema. Então, a gente vai falar aqui sobre o Webtoon do GOT7, mas com certeza, se GOT7 está inserido no assunto, nunca vai ser apenas sobre o Webtoon, vai ser também sobre GOT7. Então, aproveita aí, se você por acaso não conhece o grupo de K-pop, fica à vontade. A gente vai passar aqui por uma grande panfletagem, entendeu? Para você conhecer um pouco mais sobre eles e de quebra sobre o Webtoon, que fizeram como parte das promoções do grupo.
Bom, Mari, então a maneira que eu achei legal, que seria da gente começar o papo de hoje, né? Seria começar pelo básico. Sempre que a gente fala de algum webtoon, a gente dá aquela contextualizada básica da história, do que é, de quem é que fez, quando foi lançado. Então pensei da gente começar por isso. O que você acha? Acho uma boa, até assim, ó, pra quem nunca ouviu falar desse webtoon, eu falei dele naquele Top Crushes 2D. Isso! Então, se você quiser dar uma pisoiada, assim, vai ter mais foto do GOT7 em si do que do webtoon, com certeza. Mas tem uma fotinho de cada um, se você quiser dar uma olhada, ouvir o episódio anterior pra me ouvir panfletando já aqui. Exatamente. Aquele episódio que foi gravado antes da Mari de fato ler um webtoon. Então ela trouxe o webtoon do GOT7 pra poder trazer os crushes 2D. Mas algo me diz que isso já mudou, né, Mari? Mais ou menos. Mas eu vou deixar essa informação pro futuro. Deixa essa informação pro futuro. Mas se você tá curioso pra saber o que aconteceu, né? Volta aí pro nosso episódio anterior, dá uma bisolhada lá, tá? Nossa batalha de descobertas aí anterior desse episódio, você vai entender do que a gente tá falando. Mas vamos começar pela sinopse, então, tá? Vou trazer aqui a sinopse rapidinho desse webtoon. Certo. De novo, pra quem não sabe, GOT7 é um grupo de K-pop e esse webtoon foi feito aí como parte de promover o grupo, né? E pra fazer como é que eu posso dizer? Pra fazer uma obra aí diferente para os fãs poderem consumir, né? Então foi feito aí o webtoon. E aí a sinopse dele é a seguinte. Um estudante chamado Mark é transferido diretamente para uma renomada escola chamada J Performing Arts High School, que a tradução é maravilhosa porque fica tipo, sei lá, Escola de Artes Performáticas J. Eu adoro fazer a tradução de nomes, né? E aí quando ele entra nessa escola, ele se junta a um clube repleto de personagens excêntricos. Tô chamando GOT7 de excêntrico agora. Exato. Essa é a palavra. Excêntricos. Essa é a palavra que eles utilizam. E o melhor é que, assim, na verdade, eu peguei a sinopse em inglês, eu traduzi para o português e escrevi aqui, né? Montei que fizesse sentido. Mas eu achei engraçado, quando eu li a sinopse em inglês, ainda falaram que era repleto de personagens excêntricos e coloridos. Eu fiquei, gente, coloridos baseado em quê? Colorido. Primeiro que eu não usaria excêntrico, eu diria caótico mesmo. Mas, tudo bem. Tudo bem, né? Excêntricos. Mas aí o colorido... Aí eu comecei a olhar, mas, gente, não tem tanto... Eles não estão com o cabelo tão colorido assim. Não, nem usam roupa tão colorida assim. Não sei. Acho que é... Talvez acho pelo que o fato de ser 2D. caótico. Não, então acho que pode ser e caótico, sabe? O colorido, tipo, várias cores. Tá e, bom. tipo, em cores. E desenho. É isso, gente. Mas fica engraçado, né? Tipo, coloridos e excêntricos. Eu fico imaginando eles com um suéter de verde, calça roxa, cachecol então, rosa. Imagina eles se vestindo como eu me visto normalmente. Bom, mas é isso. Essa é a sinopse básica. E aí a gente foi atrás pra descobrir quem é que escreveu, quem desenhou e tal, essa história. E foi bem difícil de achar, né? Só que aí a Mari, ela iluminou a gente aqui, ela trouxe a informação. Por quê? Porque é a nossa host especialista em leitura de coreano. E aí ela conseguiu ler o nome da pessoa que participou aí da criação do desenho da obra. Então compartilha aí com a gente, Mari, quem é que fez esse webtoon. Então, o nome dessa pessoa, que vai ser uma pessoa, pois não sei se é homem, não sei se é mulher, não sei nem se não é um cachorro, entendeu? Vai que foi made by Coco. Pode ser. Então, pode ser, né? Usou um pseudônimo. Exato. Não sei. É Iga. Ok. Iga. É o que tá escrito ali na capazinha do webtoon. Tem lá escrito e desenho Iga. Muito bom. É isso, gente. Isso. Se não for isso, vocês vão reclamar aí com a Joy. Exato. Será que eu censuro JY na edição? Sim. É tipo JY, sabe? Nossa, sim, por favor. Vamos fazer isso, então. Inclusive, aproveitando aqui que a Mari trouxe aí o nome proibido à tona, esse webtoon é uma produção da JY. Então, produção feita por eles. A gente não sabe o quanto eles fizeram a história, o quanto contrataram alguém pra fazer, mas é isso, é a produção deles, né? Não sei, a gente não sabe quanto teve de liberdade aí pra pessoa que fez. Pois é. Nunca saberemos também, né? Nunca Jamais. saberemos. Morreremos Jamais. sem saber disso.
Em relação à data de lançamento do Webtoon, então, ele estreou no dia 23 de fevereiro de 2018. Olha, então fez aniversário agora, de quantos anos? 18, 19, 20, 21, 22, 4 anos. Olha só que maravilha, muito bom. O status desse Webtoon é finalizado, então ele já acabou faz tempo, na verdade, e o número total de capítulos é 15. 15 capítulos, então ele durou aí por 15 semanas. Foi bem curtinho, né? Pois é, e é muito legal porque ele foi publicado no dia 23 de fevereiro, e se eu não me engano, Mari, logo no dia 18 de março, o GOT7 já estava com o comeback pronto para a era de Look. Então, você aí, fã, consegue ter uma ideia mais ou menos aí de quando era. Você pode entender pela data, né? 23 de fevereiro de 2018, ou pelas eras de comebacks aí. Então, foi coladinho com o Look. E levando em consideração que era publicado um capítulo por semana, o Webtoon se concluiu ali arredondando 4 meses. Ele levou pra ser finalizado. Nossa, foi tudo isso, gente. Pra mim pareceu tão menos. Tudo isso pra só 15 capítulos. Gente, que tristeza. É por isso que os Webtoons duram anos. Olha só como que demora pra coisa. 15 capítulos. Gente, isso daí a gente lê em 10 segundos. Não é à toa que ele virou pauta surpresa, né? Porque a gente conseguia fácil ler 15 capítulos. Fato curioso aqui é que nem eu nem a Mari a gente tinha lido o Webtoon até ter decidido fazer esse episódio. Então a gente meio que correu atrás para fazer o episódio. Então, eu já tinha começado a ler lá quando lançou. Uhum. Porque eu fazia parte de fanbase. E daí a gente tava começando a traduzir os primeiros. Mas acho que quando a gente não passou assim do 4º, 5º, a gente traduziu bem pouquinho, então também foi até onde eu li, que foi quase nada, e já nem me lembrava mais. Pois é, isso já introduz até uma outra coisa que a gente queria falar nesse começo, né, nessa introdução, que o Webtoon ele foi publicado lá na Coreia, então ele foi publicado originalmente em coreano, e apesar do GOT7 ser um grupo que nessa época aí, ele já tinha um certo sucesso, um certo prestígio com o público internacional, ele não recebeu tradução oficial para inglês. Nossa, que surpresa! Que surpresa, né? Nossa, Por que será? Chocada! Eu jamais esperaria isso. Jamais, a Joy nunca faria isso. Lançaria um negócio e não traria uma tradução para os fãs internacionais. Nossa, jamais. Padrão de qualidade, né, gente? O que será que aconteceu? Enquanto a Mari tá falando isso, tá piscando aí de forma imaginária. Ironia entre asteriscos, bem grande, tá, gente? Pra quem não conhece aí a história, isso é bem esperado, vindo dessa empresa. Esse era um passado comum, triste, porém comum. E aí o que aconteceu, né? Ninguém traduziu oficialmente pro inglês. E aí? Aí o fã fica sem ler o Webtoon? Obviamente que não, né? O fã se vira, né? O fã dá suas voltas. A gente já falou sobre aqui, a gente já falou que o fã é foda aqui em outros episódios. Já falou que o fã faz e acontece. Tudo que as empresas não fazem, o fã vai lá e faz muito bem feito, de graça, muito mais rápido, uma qualidade melhor e tudo mais. Então a galera meio que espalhou aí a palavra do Webtoon, começou a traduzir, mas é meio antigo, tá? Comecinho ali de 2018. E teve muita gente que traduziu, mas traduziu só um pedaço. Aí traduziu, mas traduziu só até o capítulo 12, faltou os 3 últimos. A verdade é que ler esse Webtoon é uma loucura, tá? Pra você encontrar ele completo é meio complicado. Porque eu acho que a única fanbase que tinha feito a tradução completa, assim, bonitinha, não existe mais. Então o site dela tá... Tanto que todos os links que jogavam, você pode encontrar a tradução aqui, é um link que não existe mais porque pertencia a essa fanbase. Agora eu não lembro se é a H-Wings. É a H-Wings. H-Wings, Pois é. Um abraço, H-Wings. Obrigada aí por terem traduzido. Infelizmente você não vai mais conseguir ler por lá. Pois é, muito triste isso. E ninguém salvou aí nesse conteúdo. Dificilmente a gente achou. Pois é. Tanto que a gente leu através de uma thread no Twitter. Olha que loucura. A gente foi ler... na verdade, assim, a primeira coisa que a gente encontra quando a gente procura por esse Webtoon é no site da H-Wings mesmo, e aí não existe mais. Aí o segundo lugar que a gente encontrou tinha um site, mas estava incompleto. Foi só até o capítulo 12.
Tanto que inicialmente eu achei que ele tivesse só 12 capítulos, mas depois deu pra ver que ele parava abruptamente, né? E a gente descobria, então tem mais capítulo pra frente que esse site não traduziu. E aí a Mari encontrou uma thread no Twitter que linkava todas as imagens relativas a todos os capítulos, uma thread gigante, porque o Twitter ele limita 4 imagens por tweet, né? E aí era uma thread gigante, mas que tava tudo completinho, dava pra você ler. Tinha algumas partes da tradução que estavam meio estranhas, né? Mas isso faz parte também, né, gente? Não vamos exigir muito mais do fã e às vezes a pessoa traduz como dá e a gente simplesmente é grato por poder ler o negócio, senão jamais aconteceria isso. Sim, não, assim, é isso, tá de graça, a pessoa ainda faz ali, né, o trabalho, muito obrigada. Pois é. Pelo seu tempo e disponibilidade. Inclusive, a gente vai colocar na descrição desse episódio o link pra thread no Twitter, tá? Então, se você tiver facilidade, conseguir ler em inglês, entender, acessa lá a thread do Twitter com o link com a tradução desse webtoon por lá, tá? Você pode ler ele por lá. E em relação à estética dos personagens, né? Pra quem aí é fã do GOT7 vai conhecer, tem vários visuais, tipo corte de cabelo, cor de cabelo e tal, que vocês vão reconhecer pelos visuais que foram utilizados na Flight Log Trilogy, que é aí uma trilogia bem famosa pra quem é fã do GOT7, que foram 3 eras, 3 comebacks diferentes que tinham conceitos e uma história conectada, né? Então, é muito engraçado, porque tem parte que o Jackson tá com cabelo de Turbulence, e aí o Yu-Gi-Oh! Tá com o cabelo de... Tá com o cabelo de Never Ever, Young Jay também tá com o cabelo de Never Ever. Tá com o Never Ever, loiro, maravilhoso. Exato. Aí o JB tem uma parte que ele tá com o cabelo mais alaranjado, tipo... né? Na era ali de Never Ever também. É uma loucura, é uma mistura, tá? Muito louca. E é uma mistura muito louca, mas que faz sentido, porque, assim... O Webtoon veio antes do Eyes on You, que era a Look. Então, a era que tinha antes era 747. Então, eles consideram que o antes do GOT7 é como eles eram antes de 747. Legal. Que era o comeback, né? O último comeback que eles tinham tido quando foi lançado. Então, antes deles serem famosos, entendeu? Que aí teve desse lançamento aqui que vocês conhecem, eles estavam desse jeito. Achei que foi... Talvez tenha sido por aí o pensamento de escolher. Pois é. Virar... Eu achei muito doido porque praticamente todos os cabelos eu tava conseguindo reconhecer ali por causa da era de Never Ever, né? Eu tava conseguindo traçar essa linha aí. Tipo, por exemplo, o Jackson e tal, o corte do cabelo e a cor você vai reconhecendo tudo certinho. Só que aí me deu um bug quando chegou no Bambam. Porque ele é platinado, né? Na era de Never Ever. Never Ever. E aí o Bambam tá de cabelo preto. E aí eu começou a dar um bug, porque todo o resto parece que tá encaixadinho, sabe? E aí só o Bambam que tá fora. Não deu certo fazer o desenho platinado dele. Talvez não tenha ficado muito legal. Pois é. Mas é até legal, porque quando eles estão contando uma história passada, por exemplo, o Webtoon, rola um flashback de, sei lá, 1 ano, 2 anos antes, né? Aí o Jackson tá com cabelo de Turbulence, que é com o undercut loiro, quase platinado, assim, né? Então, pra alguns, eles seguiram essa linha de voltar e aí voltar o estilo de cabelo. E o Bambam ficou perdido no tempo. O Bambam tem o próprio tempo. Mas também ele pinta o cabelo o tempo todo, né? Ele pode ter usado o cabelo daquela cor em algum momento. É a gente que não tá associando agora. Pois é. Mas então é isso. E falando em relação ao traço, o que você achou, Sócia, do desenho do Webtoon? Você achou legal? Achei bem básico, assim, bem desenho. Um desenho qualquer. Gente, perdoa porque ela começou a ler o Webtoon há pouco tempo. Então a análise aqui ainda tá um pouco... Não, pra mim é um desenho qualquer. Não, é porque quando eu digo um desenho qualquer é porque, sei lá, eu imagino 1000 coisas que poderiam ter um desenho muito semelhante. Ah, sim. Mas é que tem uma diferença. Tipo, um desenho é bem feito, o desenho não é bem feito. Por exemplo, eu achei que eles representaram muito bem as feições de cada membro. Muito legal, assim, o desenho de cada um. Tem uns que eu consigo ver bem, mas aí, gente, eu tenho uma dificuldade disso na vida real, de identificar faces, mas isso na vida. Às vezes eu vejo uma pessoa e, sei lá, 5 minutos depois eu não consigo
falar com quem que eu tava falando de apontar pra cara, porque eu já não lembro a cara da pessoa. Então eu Tá sou bom. meio assim. Eu tenho assim. Então, pra mim, inclusive, foi pior o desenho, porque eu sofria muito mais pra conseguir diferenciar quem é. Ainda bem que o MJ tava lá. Pois é. Ele você reconhecia, né? Sim, muito fácil. E assim, o que eu falei, eu achei meio. É um desenho. É um desenho. É porque eu Justo. penso. Porque eu penso, por exemplo, na Indievest que eu tô lendo. Uhum. Tô lendo a Indievest. Todos os desenhos da Indievest, eles são, tipo, figuras sempre arredondadas, tipo, com pernão, com corpão, tipo, as pessoas são largas, sabe? Aham. De, tipo... E eu falo, é uma coisa de identificar que esse mundo é assim, com os olhões e... O Do God Seven eu acho que é um desenho mais padrãozinho, assim, de desenho. Depende muito do lugar, né, de o que eles têm como padrão no traço, que às vezes tem algumas coisas pré-definidas, assim. Por exemplo, eu acho fácil de identificar, quando você tá lendo um webtoon, se ele é da Coreia ou se ele é de outro lugar, sabe? Porque Eu ainda não cheguei nesse nível, tem a diferença do desenho, né? Mas eu achei um traço bem legal, porque eu achei que eles representaram bem os membros. Eu acho que o único que em alguns momentos eu ficava, tipo... Não ficou tão óbvio assim de reconhecer o Jackson. Em alguns momentos eu olhava e dizia, cara, não tá tão parecido com o Jackson, esse menino aqui. O Jackson, às vezes, dava pra reconhecer só pelo o que ele tava fazendo ou falando no momento. Aí você fala, ok, esse é o Jackson. Pela personalidade, né? Mas tipo... quando foi pro flashback, que ele tava com o cabelo loiro de Turbulence, ficou muito bom de reconhecer, tá? Pra mim, assim, é o cabelo que mudou completamente as feições do personagem. É o cabelo de Never Ever, cabelo de... aquela franjinha, né? Aquele cabelo normal. Mas é que é isso, é que eles estavam numa época normal de idol. Exato, e daí a gente, não, você não é assim normalmente. E daí é um desenho normal de idol, com coisas normais de idol, só que o GOT7, ele é tudo menos normal. Exato. Ai, GOT7, eu te amo. Uma coisa que a gente colocou aqui, que a gente achou que seria legal trazer, é essa questão de tipo, mas precisa de webtoon pra grupo de K-pop? E eu queria perguntar pra você, Mari. Vale a pena fazer? Então, eu acho que é uma coisa interessante. Eu vejo, por exemplo, que agora a Big Hit tá aí lançando atualmente o do BTS. Né? Mudou, Mari. É Hybe. É Big Hit. Desculpa, senhor Big Hit. Vai ser sempre Big Hit. Você que se vire aí. Você que se vire. Quem mandou trocar de nome? Porra. Exato. Faça um rebrand melhor, porque pra mim vai ser sempre senhor Big Hit e a Big Hit. Então, melhore o brand. Ai, beleza. Tá lançando do BTS, do TXT e do ENHYPE. Estão lançando aí esses webtoons. Uhum. Mas, pelo mínimo que eu sei, eles não são necessariamente uma história nem dos personagens de, tipo, não, essa banda antes do debut ou durante o debut. Uhum. São outras coisas, assim, usando os membros do grupo, mas em outras histórias. Aí eu achei que... E é um outro nível de produção também, né? Não vou nem comparar, porque o deles tá saindo agora. Exato, é uma parceria com a Webtoon, tá direto, né? Na Webtoon. O do GOT7 saiu em qualquer canto aí, gente, ninguém tinha acesso. Do GOT7 saiu na K-Toon, My K-Toon. Pois isso. Então, você conhece My K-Toon? Então. Não, é sobre isso. Talvez seja conhecido na Coreia, mas pra gente de fora, não tem noção. Não é. Mas aí disso daí eu achei interessante, porque aí você às vezes atrai outras pessoas, porque a história do webtoon é legal e não tem necessariamente a ver com os membros, e às vezes ela pode só consumir aquilo e ok, porque ela está consumindo alguma coisa do grupo. Sim. Entendeu? Às vezes ela não escuta o grupo, nunca consumiu nada, e agora ela está consumindo aquilo porque a história é legal. Concordo. E talvez ela olhe aquela história legal e fala, será? E vai ouvir o grupo e passa a consumir outras coisas. Aí, nesse sentido, eu achei bem legal. Agora, o do GOT7 em si, eu preferia Dream Night, tipo, segunda temporada. Sim, Dream Night é o web drama, tá, gente? Pra quem não sabe. Eu acho que tem uma diferença aí desses dois que você trouxe, que eu acho legal. Claramente tem um nível de profissionalismo muito grande aí que o senhor Big Hit está fazendo para as histórias dos grupos da Hybe aí, né?
Aproveito aqui só pra incluir que a gente vai falar desses webtoons mais pra frente. Isso, eles estão no nosso cronograma, tá, gente? A gente tem um planejamento aí de longo prazo, mas a verdade é que a gente tá sempre apagando incêndio aqui pra gravar os episódios. Verdade seja dita. A gente tá sempre correndo atrás, aí do nada a gente vê, nossa, a gente lançou um negócio, né? Pois é, lançou. Vamos inserir ele no meio aí, a gente faz vários remendos. Mas eles estão aí no nosso planejamento, tá? Então, se você acompanha, lê essas histórias ou gosta desses grupos, pode ter certeza que a gente vai falar deles em algum momento. E vamos trazer aqui especialista nos grupos, porque a gente não conhece eles tanto a fundo. Sim. A gente até conhece aí os integrantes, sabe, dos comebacks e tal, mas a gente não conhece da história do grupo, não sabe os conceitos do comeback, as teorias que inspiram as histórias, né? Porque acho que tem um lance de que essas histórias estão conectadas aí com alguns lançamentos do grupo, então a gente vai precisar de alguém que é especialista nesse assunto aí, que é fã mesmo do grupo pra poder situar a gente. Você é especialista? Comenta aí. Comenta com a gente, né? Vai que... Comenta, vai que... Mas então, eu acho que tem uma diferença aí da abordagem que foi utilizada pro webtoon do GOT7 do que pra esses. Pra esses, tá sendo uma pegada muito mais profissional, você já tá fazendo uma parceria com uma plataforma que distribui isso globalmente, que hoje é a mais utilizada pra ler webtoons globalmente, né, que é a Naver Webtoon. Então você já faz uma parceria com eles, uma exclusividade. Você faz vários materiais promocionais, tipo de trailer, filmando os próprios meninos, né? Você faz todo um buzz relacionado a isso. Aí eu acho que você tem uma chance legal de... É um projeto muito legal de cross-mídia, né? Você vai poder chamar a atenção aí de gente que consome Webtoon, e aí eles podem vir a gostar do grupo por causa disso. Agora, sendo bem sincero, o que aconteceu com o webtoon do GOT7 foi simplesmente algo mais direcionado para os fãs do grupo. Foi mais, eu sinto que, para engajar o próprio fandom do que para conquistar gente de fora. Eu acho que, assim, talvez tenha conquistado um ou outro gato pingado de fora, mas a gente sabe que com o nível de produção e o nível de estratégia envolvido aí para fazer isso, não era esse exatamente o objetivo principal. Tanto que eles nem quiseram traduzir o negócio para inglês. Pô, 15 capítulos, gente, custava nada lançar a versão em inglês também, né? Vamos combinar aí que é zero esforço pra fazer isso. Mas não fizeram, então já dava pra ver que era uma ação mais interna de engajamento pro próprio fandom aí, conteúdo pros próprios fãs poderem curtir aí uma outra mídia. Porque acho que até pelo não tem tanta explicação, tipo, dá pra entender que se, tipo, você é fã, você entende, você vê as características e você pega as coisas já como se você já tivesse esse pré-conhecimento. Uhum. Aí eu acho que talvez pra alguém que tá começando agora, ele não apresente tão bem os personagens, vamos dizer assim, né? Eu acho que em partes, eu acho que tem alguns que apresenta bem, outros acabam não aparecendo tanto na história. É porque a parte de apresentação é, tipo, literalmente um quadradinho, tipo, Choi Yoon-jae, tantos anos, vocalista, tipo, é ótimo vocalista, é isso. Então, mas sabe? Essa é uma apresentação, né? Pra mim, quando eu falo a apresentação deles, eu acho que diz mais respeito ao longo da história, você vai conseguindo perceber a personalidade de cada um. Por mais que alguns, na minha opinião, tenham sido estereotipados demais na história, e eu tô falando sim do Jackson, que eu acho que eles extrapolaram ali no... Tudo. Num nível... Chegou o excesso, assim, você diz, tipo, beleza, gente, a gente sabe que o Jackson aí, ele teve principalmente um período que ele era muito conhecido por ser mega divertido, ia nos programas super engraçado, mas a galera extrapolou ali. Ele não é só aquilo o tempo todo e daquele jeito o tempo todo também não, sabe? Mas eu senti que deu pra pegar bem a personalidade de alguns deles, eles brincaram bem com essas coisas, tipo... É muito engraçado como o personagem do JB, ele... Tem uma coisa muito importante pra resolver, mas vamos resolver depois de almoçar, depois de jantar. E às vezes ele tá simplesmente quieto, observando. Eu achei que eles fizeram um papel muito bem com o Mark também. Achei muito legal o personagem do Mark, como ele foi seguindo. O Jin Young fez sentido também. O Yugon também foi muito bom. O Young Jae ficou mais sumido. Eu imagino que você tenha sentido falta disso, né? Claro, né, gente? O povo enfiou o Young-jae, parece que... Sei lá, mano. É a menina. A menina parece mais que o Young-jae. Pra quem não sabe, a Young-jae é o membro preferido da Mari, tá? Então, que tá... A defesa dela opinião, que tá justificada. Minha opinião aqui sobre o Young-jae é totalmente enviesada. É isso.
Na verdade, assim, Já a nossa fica opinião sobre disclaimer. GOT7 aqui é totalmente enviesada. Que aí quando puxa pra um dia, então o bagulho fica pior ainda. É pior né? ainda. Aí, É se pior você ainda. tinha alguma esperança de que fosse ter um pouco de base aí, você perdeu completamente a oportunidade. Não existe a possibilidade de ter uma análise pé no chão, neutra, quando o assunto é Young Jay. Do mesmo jeito que, pra mim, quando você tá falando de JB, também é impossível ter qualquer análise que não seja enviesada. Ai, só porque somos assim. Por quê? Porque a gente... É honestidade, aqui a gente tá sendo honesta, pelo menos. Bom, então vamos lá. Vamos começar a falar aqui um pouco da história. Só antes da gente começar, falar dos personagens. O núcleo de personagens principal são, obviamente, os 7 membros do GOT7, né? Então a gente tem aí o JB, a gente tem o Mark, que é o menino que... É o único nome que é citado na sinopse, é o Mark. Eu acho maravilhoso. Mark aí é um dos personagens principais aí, aparece pra caramba. É o estudante que é transferido. Então a gente tem JB, tem Mark, tem Jackson, tem Jin Young, tem o Young Jae, Bam Bam e o Yugyeom. Esses 7 meninos fazem parte do grupo GOT7. E a gente tem também uma menina que é uma personagem fictícia, ela não é baseada em ninguém que existe, que ela funciona como se fosse a manager deles, assim, né? Que é a Sebin, o nome dela. E aí, como é que funciona, né, essa história? Não, para, não. Antes de você começar a história, eu quero ler exatamente, meus amigos, o que está escrito no roteiro. Falar brevemente a história, até porque não tem nada de profundo pra comentar. Exposed do roteiro! Gente, eu não acredito. Então, gente, eu queria dizer que eu encaro os roteiros como uma peça pra mim, tá? Então eu escrevo eles de maneira muito sincera. Então quando eu falo falar brevemente da história, até porque não tem nada de profundo pra comentar, eu tô falando isso pra mim. Eu não ia falar isso aqui no episódio. Ai, gente, desculpa, eu li isso, na hora que eu li, eu falei, não, eu preciso trazer isso, porque, gente, a história não é profunda mesmo, tá, não, gente? Não ela é uma história ela bem é tão bobinha. Profunda quanto um pires. Mas, como a gente já deixou muito claro, a gente ama o GOT7, a história só não é profunda. É isso, então apenas. A gente vai tentar tirar a profundidade que não existe, a gente vai tomar sopa nesse pires, entendeu? Pode seguir aí com a história profunda aí. Então, vamos não. É porque assim... Então, a partir de agora, eu só vou tratar essa história de maneira irônica. Então, essa é a história mais profunda do mundo. Então, a gente tem aqui uma trama muito bem enrolada, tá, gente? Que tá sendo absolutamente desenvolvida nesses super 15 capítulos de Webtoon. Ai, não, brincadeiras à parte. Não tem como essa história ser muito profunda, porque 15 capítulos, gente. 15 capítulos não é nada. Não. Pra você se desenvolver. Então, assim, é uma trama simples, mas é legalzinho, assim, é divertidinho. É um clichêzinho de grupo de K-pop, né? Eles estão numa escola e aí existe esse clube chamado GET, então atenção aqui para o nome, né? E pra quem é fã, sabe que antes do grupo se chamar GOT7, ele quase se chamou GET7. Então eles reciclaram aí o GET, do GET7, e o nome do clube era GET. E aí tinham 3 membros que faziam parte desse clube, e a Sebin, que é essa menina principal, ela também fazia parte desse clube. Os 3 membros eram o Jackson, o Jin Young, o JB e a Sebin. Então esse clube aí era formado por 4 pessoas, e ele é um clube flopado, né? Flopadíssimo. E a gente tá falando de clube aqui, são aqueles clubes extracurriculares, que a galera se junta aí pra fazer coisa no período, sei lá, se a galera estuda de manhã, no período vespertino tem atividades do clube aí pra se envolver. E aí tem sempre vários clubes diferentes e o povo meio que se inscreve pro clube que eles gostarem mais, sei lá, clube de culinária, clube dos esportes e tal. E aí tinha o GET, que era um clube para idols, para formar um grupo de idols, né? E aí o Mark é esse estudante que veio aí de fora, foi transferido. Ele estava olhando lá o quadro de avisos e ele viu um folheto arco-íris, membros coloridos e tal, tudo a ver. Não, ele tá vendo porque ele quer entrar num grupo e aí a menina chega e entrega. Ah, é?
Ela chega e entrega pra ele de tipo, entra aqui, tanto que ele fica tipo super confuso porque ela não. Mano, é um folheto que não diz nada. Tá escrito só Get. Pra gastar menos na impressão, eles botaram só o nome do clube. Pode ter sido essa, entendeu? Eu tô só dando uma voltada aqui só pra... Aí é o Jackson, mano. É o Jackson. Os dois. Ela encontra com o Jackson e com a menina. Porque o Jackson, ele anda com a menina pra cima e pra baixo. Eles são, tipo, melhores amigos, né? É que aí, olha só, como a gente tá falando da estereotipação do Jackson. Ele chega e fala pro Mark apertar os músculos dele. Pois é. É esse tipo de coisa que a gente tá querendo dizer, gente. E daí realmente é isso. O Jackson fala isso e sai, e depois a menina encontra com o Mark e ela acaba entregando o panfletinho de arco-íris. Isso. Que não diz nada sobre nada. Pode continuar daí. E aí o Mark vai lá pra vai lá pra se juntar ao clube, ele descobre que é um clube flopado, que ninguém quer fazer parte. E ele é uma pessoa mais quietinha e todo mundo é super falante, né? E super empolgado, porque é um membro novo e tal, vamos ver. Aí depois chegam outros dois, chega o Yu-Gi-Oh! E o Bambam. Eles são, tipo, super famosos, assim, super talentosos pela dança e tal, pelo rap. E aí eles também acabam meio que... Eles vão coletando as pessoas pelo corredor, é isso que eles fazem. Eles vão pegando, vem fazer teste. Porque a primeira apresentação que o Mark chega pra fazer, e ele ainda não sabe do que é o grupo. Ele vai lá, mas ele não sabe. Porque o folheto não diz nada. Não diz nada. E daí eles pedem pro Mark, então, performar ali alguma coisa. E na hora que ele vai fazer isso, o Mark tropeça, cai, bate a cabeça e vai parar no hospital, na enfermaria, sei lá. E o povo vai lá, a menina e o Jackson falam um monte de coisa, nada a ver, e falam que estão atrasados pro cinema e vão embora. E o Mark fica, tipo, ponto de interrogação. Ninguém leva a sério isso aqui. Ninguém leva a sério. Até que depois, quando ele volta lá, daí tá tendo esses testes, que a menina não avisou o Mark que ia ter testes na sexta-feira. É maravilhoso, né? Porque daí são 4 pessoas pra fazer o teste, né? O Bambam e o Yu-Gi-Oh! Que foram coletados pelo corredor. O Mark, que eles já tinham conversado e tinham pedido pra ele fazer o teste. E o Yang Jae chegou depois porque ele tinha ficado doente aí no período de... Porque esse negócio de entrar pros clubes tem um período pra você fazer. E como ele ficou doente, os melhores clubes já tinham encerrado as seletivas. Já não tinha mais vaga. Então só sobrou o Get. E aí ele foi pro Get. É ótimo. E aí eles mostram rapidamente as suas habilidades. O Yu-Gi começa a dançar, daí ele conquista todo mundo. O Yang Jae vai lá com seus high notes, conquista todo mundo. O Mark dá um mortal e aí ele conquista todo mundo. E aí eles formam esse grupo, né? E a gente tá resumindo bem a história, porque, de novo, gente, não tem nada tão profundo assim pra conversa. Mas aí eles formam esse grupo e eles estão ensaiando pra participar aí de um concurso do colégio, Aliás, tem uma discussão importante, porque o God Seven é cheio de discussões importantes. Cheio. Depois dos testes, o pessoal que já fazia parte do grupo, né, que é o Jackson, o Young, o JB, a menina, eles ficam discutindo se todo mundo deveria passar, os 4 que fizeram o teste, ou B, não, alguém tem que ficar de fora, porque se é um teste, então alguém tem que não passar. Exato. E aí tinha uma galera que tava defendendo isso, e acho que era o Young que tava dizendo que tinha que reprovar alguém, né? Acho que era o Jackson, mas daí ele muda de ideia aleatoriamente. Não, é que o que aconteceu é que eles foram meio que desempatar com a opinião do JB. Não. E aí eles vão falar, e por isso que eu acho que foi o Django, porque ele foi perguntar pro JB, ele disse, JB, o que você acha? Você acha que a gente tem que reprovar alguém ou não? Porque teoricamente o JB é o líder do clube, porém ele aparece pouquíssimo no Webtoon e tomando decisões, mas ele é o líder do clube. E aí ele vai lá e fala, não, vou aprovar todo mundo. Aí eles tipo, não, acho que ele fala pra no que a menina ia fazer, o que a menina decidir tá decidindo. Exato, e aí eles aprovam todo mundo entra. E aí, assim, a história tem que ter um conflito, né? Não pode ficar só tudo bem. Então começa a rolar um conflito. E o conflito do Webtoon é porque existem boatos. O Get, na verdade, já foi um clube muito famoso, que todo mundo queria fazer parte. Porém, todo mundo que fazia parte do clube saiu por culpa do Jin Young. E quem escuta esses boatos é o Bambam. E ele fica com a pulga atrás da orelha. Ele fica, por que todo mundo largou o Jin Young? Será que ele é uma pessoa ruim?
Será que ele fez alguma coisa de errado? E aí começa nessa fofoca e tal, o que aconteceu. E aí depois eles revelam que as pessoas meio que droparam o Jiang, né? Não foi nada que ele fez diretamente, mas é porque, na verdade, ele só era meio perfeccionista, meio chato. Ele era exigente com as coisas do clube, e aí todo mundo saiu porque ninguém queria. Não, e não foi nem isso, porque depois aí a menina Então, mas é que isso aí depois é revelado o 2.0, entendeu? Do conflito. Mas inicialmente eles trouxeram esse ponto de que as pessoas sim saíram por causa do Jiang, mas não é porque ele maltratou ninguém, não. Era só porque ele é um pouco perfeccionista, queria que as coisas fossem feitas certinho e tal, e acabou que a galera não gostou e saiu, deixou ele sozinho no clube e o clube flopou, né? Certo, ficando só com o Jackson e o J-Brother. E a menina. E aí depois desse conflito ele é desdobrado, que nem a Mari já falou, e aí vem o conflito 2.0. Você sabe explicar o conflito 2.0? Porque eu fiquei meio confusa. Mano, eu só entendi que, assim, tem agora um outro grupo que é muito popular, Isso. que saíram, né? E daí eles meio que querem, eles são pessoas ruins que ficam subornando outros grupos pra não participar das coisas, ou pra perder, ou não sei o que, pra eles serem o melhor grupo. Porque aparentemente eles são ruins e eles não querem ir pra competição porque eles vão perder. Então eles tentam manipular todo mundo e chantagear todo mundo pra que ninguém participe. E aí eles vão ganhar, porque ninguém vai participar da competição. Tá. Exato. E daí uma das meninas que estava lá, que era do grupo do Jiang, revela que, tipo, nunca teve nada a ver com o Jiang, a saída do povo, que, tipo, eles não tinham nada contra o fato dele ser perfeccionista, digamos assim, que eles gostavam, porque isso incentivava o grupo a ir pra frente. Uhum. Mas eu não entendi qual foi a chantagem usada ou o quê. Esse pessoal que é desse outro grupo, que eu acho que é um grupinho aí de pessoas que definição. Tem cabelo de cuia. Exato, tem o cabelo de cuia, pode crer. Obrigou todo mundo a sair. Tipo, vocês vão sair do grupo e é isso, e vocês vão falar coisas horríveis, e a menina ali pede desculpa pro Jiang, que ela não queria ter feito isso, que foi errado, e não sei o que, ela pede perdão. E aí o Jiang meio que fica tranquilo, porque por muito tempo ele achou que a culpa fosse dele, ele descobriu que não era, então tudo certo. Então tá tudo certo, acabou. Acabou o dilema, Essa gente, parte eu acho que ficou meio difícil pra gente entender, acho que por questões de tradução, assim. Alguns diálogos estavam meio estranhos, então tava difícil entender a motivação por trás. Mas depois eles acabaram se resolvendo, e aí eles puderam treinar aí pra participar do concurso, né? E o GOT7, obviamente... O GOT7, desculpa, gente. Força do hábito. O GET. Obviamente, ele acaba ganhando o concurso. E aí, eles já foram pro concurso como GET7, né? Porque é isso. O clube é o GET. Aí, como eles tinham 7 membros, porque a Sebin, ela era só a manager, eles foram o GET7. Aí, o GET7 foi lá, ganhou o concurso, né? Se deram super bem. E aí, depois, eles meio que foi cada um pro seu caminho. A Sebin tava trabalhando aí como... Ela acho que ela virou bem sucedida, mas ela não era mais manager do grupo. Mas com certeza a experiência que ela teve aí gerenciando o GET7 ajudou ela a conseguir outras coisas pro futuro. E o GET7 acabou dando certo e eles debutaram oficialmente como o GOT7. E o primeiro álbum deles foi o que é de fato o primeiro álbum do GOT7, né? Que é o Got It, que é em formato de estrelinha. E eles mandam de presente pra Sebin, que tinha sido a manager deles no período do colégio, o álbum deles de debut, assim. E aí tem uma outra coisa só que a gente não comentou, que faz parte da história, que são as paixonitezinhas, né? Porque aí o Mark e o Yugyeon, eles começam a gostar da Sebin. E só que a Sebin, ela gosta do Jiang. E no fim ninguém fica com ninguém, tá, gente? Só deixando claro isso. Então, idols. Idols, isso, né? Não podem. Eles têm que ser dos fãs, eles não podem. E aí é isso. Essa é a história. Gente, essa história, então, assim, que eu devo assumir aqui, que eu dropei esse webtoon. Em qual capítulo você dropou? Eu dropei ali onde eu mandei o link. Que eu falei, parei aqui, eu nunca mais li depois disso. Nossa! Pra vocês verem, gente, uma história incrível. Não, então, e é bem nessa parte da revelação, depois que a menina pede desculpa. Uhum. É bem por ali.
E depois disso eu não vi mais e eu já sabia. E eu não me senti por fora por nada que aconteceu na sua explicação. Pois é porque também não faltavam muitos capítulos. Eu confesso que quando eu tava naquela dificuldade ali da tradução, me deu uma desanimada também. Mas eu fui seguindo e eu pensei, vai fazer sentido lá na frente. E acabou fazendo. É que eu também fiquei um pouco disso e também, como era no Twitter, eu acabei me irritando mais de ler, de ficar trocando isso, me irritou um pouco. Isso é chato então mesmo. Aí eu fiquei sem paciência. De fato. Talvez se a Joy tivesse feito um bom trabalho em 2018 e tivesse lançado a tradução oficial, olha só, talvez eu teria lido ele inteiro. E talvez agora, o Joy, o que ia acontecer? Novas pessoas talvez fossem ler. Pois é. Iam vir aqui e fossem ler. E agora eu só dou graças que se alguém resolver gostar de God Seven agora, ela não é mais da Joy. É isso. Pois é. A gente chegou até a considerar, né, traduzir. Mas eu confesso que depois que eu vi o quão difícil é você achar esse webtoon. E aí quando você acha uma versão que já foi remendada para traduzir do inglês. E aí se você for remendar o remendo, vai ficar uma bagunça, sem fim. Assim, eu acho mais fácil traduzir ele direto do coreano. Pois é, do que traduzir do inglês para o português. Inglês. Porque como são frases bem curtas, né, tipo, falas, às vezes com um tradutor a gente consegue ler, entender e melhorar o sentido, vamos dizer assim. Pois é, inicialmente a gente tinha essa ideia, agora a gente não promete mais nada, tá? Não vamos prometer, não prometeremos ter trabalho. Não vamos prometer. Inicialmente era um trabalho que parecia ser legal, agora eu já não tenho tanta certeza disso. Uma coisa que eu acho que seria legal só a gente fechar aqui esse papo falando é de algumas referências easter eggs que tem, né? Que rolam. Tem várias coisas que eu não sei se são subcapítulos da história, mas tem vários subtítulos que são músicas do próprio God Seven. Sim. Nome de músicas. Eu até fiquei pensando, será que eu tinha que pôr a música pra tocar? Será que a música tem a ver com a cena ou só jogaram aí? Porque fica um símbolozinho de CD, gente, do lado. Tinha um símbolozinho de CD e daí do lado tinha, sei lá, Back to Me, aí tinha umas que eram Sign. Rewind. Só que tinham algumas coisas também que não eram músicas. Tipo, por exemplo, tinha uma que era Air. E aí eu fiquei, beleza, Air hoje é uma música do Bambam, naquela época não existia. Mas será que existia, só não tinha lançado? Não. Eles não iam fazer isso. A gente tá falando... Não. Se a gente estivesse falando de qualquer outra empresa... qualquer outra... eu talvez diria, ok, realmente. Mas se tratando dessa... eu já fico aí... Bambam, por favor, conta pra gente. Bom, tá bom, não vou garantir. Mas é isso, rola essas referências então a músicas, rola essa referência de que o álbum de estreia do grupo é o Got It, que é o álbum de debut do God Seven, rola essa referência a 747, né, ali a última era, né, então eles falam que o comeback aí que eles estavam fazendo no momento tava todo com o visual do 747, que tinha sido o comeback que eles tinham acabado de fazer. Então, eles meio que redesenharam algumas fotos de teaser, né? Bem legal. Sim. Então, tem várias referências, assim, nesse estilo. Tem uma referência, um easter egg que não existe, que eu agradeço muito. Felizmente, não temos referências a JY, porque a gente sabe como ele sempre gostou de se meter no Dream High lá, no Dream Night também. Ele sempre se metia como um personagem, como uma lua, como qualquer coisa. E aqui ele não existe. Acho que a única referência que a gente tem a ele é o Jota, da Escola de Artes Performáticas J, né? É a única coisa que tem. Fora isso, não tem. Isso, e tem, acho que em algum dos quadros, acho que é o Bambam, que tem do lado dele pousado, assim, tem uma hora que tem um passarinho verde, e ele fala, passarinhos me adoram, ou coisa assim. Porque, né, pra quem não sabe, o símbolo, né, do fandom do God Seven é um passarinho, porque nós somos as agaças, que é literalmente passarinho, no sentido de um passarinho neném, então somos passarinhas. Inclusive o Lightstick, né? Tem o formato de um pássaro. Exato. Então o verde também presente, que é a cor do nosso querido God Seven, e o passarinho ali. E o Bambam falando que os passarinhos gostam dele. Eu falei, a gente gosta mesmo!
Emocionante, né, gente? Obrigada. E uma coisa que esse webtoon seguiu mais um padrão, assim, que é comum do GOT7, é o Jang sempre ser o protagonista da história. Jang é sempre um dos protagonistas da história. Ator até 2D. E o legal foi ter ali também o Mark como... Pois é, legal ele ter tido esse destaque. Exato, né? Liderando a história, assim, de conduzindo a história, né? Você vai conhecendo o grupo por causa do Mark. Que ele entrou na escola, ele vai entrar, ele conhece essas pessoas, ele fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? A gente meio que conhece a história da perspectiva do Mark, né? Isso é legal. Uhum. Eu achei interessante também, porque o Mark, tadinho. E o desenho do personagem do Mark foi o que eu mais gostei, sabia? Cara, quando eu tava lendo, inclusive, eu lembrei muito de quando eu tava escrevendo uma história que eu também fiz baseada em GOT7. Fanfics. Olha só. E daí, tipo, o Mark desse webtoon me lembra muito o meu Mark. Ah. E ele também era, tipo, o principalzinho da minha história, assim. Aí Olha só. Eu fiquei, Marquinhos. Aí eu fiquei até com vontade de pegar a história de novo e, tipo, fazer ela direito. Ai, faça isso. Marquinhos merece. Merece. Mas de verdade, eu gostei muito do desenho do Mark. Eu achei que ficou muito bonitinho. Bem representado, assim, o rosto dele. É o Mark, gente. Você olha e você diz, nossa, é o Mark mesmo. E eu achei que ele foi um dos que melhor representou, assim, no geral. Achei bem legal mesmo. Ele e o Young-Jae. Porque é o Young-Jae. Obrigada. O desenho de Young-Jae é muito bom, mas eles deveriam ter explorado mais ele no webtoon. Só que também é aquela coisa, né? A gente 7 personagens. Se você começa a botar foco em muita gente, você só tem 15 capítulos. Você não vai conseguir concluir essa história em 15 capítulos. Então, é porque também, se você não sabe trabalhar com muito personagem, você não pode ter muito personagem na história. Pois é. É isso. Só que você também não pode tirar o GOT7, porque senão a gente vai, né? Imagina se não tivesse usado todos eles na história. Nossa, eles podiam ter feito o GOT 3 e depois o GOT 4. E daí fazia uma história onde os dois grupos se uniam e viravam um GOT7. Pois é. Yay! Todo mundo tem tempo de tela. Nossa, eu tô parando pra pensar agora, né? Dream Night aconteceu antes, certo? Sim, acho que é de 2012, Dream Night. 2012, não, 2012 13, não. 12. Olha, eu a doida, 2015. Né? O GOT7 nem debutou, já tá lançando o drama. Não, mas é que o Dream High 2 foi 2012. Ah, então é por isso. O Dream Night foi 2015. Isso. E aí, o final de Dream Night, que é o webdrama do GOT7, né? O final de Dream Night, ele deixa aí uma vírgula que... Imagina se esse webtoon eles tivessem continuado a história do Dream Night. Ah, eu acho que talvez seria mais legal. Teria sido, né? Teria sido. Porque eles não precisariam fazer toda uma contextualização, porque já teria sido feito. E eles poderiam só fazer aí um encerramento para a história de Dream Night, de como é que eles voltaram, como é que ia funcionar e tal. Como é que ficou a história. Ia ser legal, mas tipo um pós que tudo isso aconteceu, se... E talvez fosse ser mais eficiente, porque teve bastante gente que assistiu Dream Night primeiro e depois conheceu o GOT7. Enquanto eu falo bastante, eu tô falando eu. Eu fui exatamente assim, eu assisti primeiro Dream Night, depois eu conheci o GOT7. Mas eu já vi outras pessoas que o primeiro contato com o grupo foi o próprio Dream Night, então talvez tivesse sido mais interessante aproveitar o gancho, porque daí quem assistiu e quiser saber como continua a história vai atrás do webtoon, né? E aí, mais um ponto de contato pra talvez a pessoa se interessar pelo grupo. E uma coisa interessante que a gente tava falando de um dia que ele tava... Eu acho que em Dream Night ele também ainda é... Porque assim, né, eles sempre trabalham bastante com as coisas bem estereotipadas, tanto no Dream Night quanto no webtoon. No webtoon é mais estereótipo da própria personalidade deles, né? No Dream Night tem ainda um pouco que seria a personalidade do personagem misturado com a personalidade real, assim. Só que o Young-Jae, tadinho, ele sempre fica na caixinha do cantor maravilhoso. Ele é um cantor maravilhoso, ele é, mas ele só fica nisso e ele nunca tem muito destaque. Eu só queria dizer isso porque, como eu disse, estou total... minhas opiniões aqui. Sim. Mesmo talvez se ele tivesse 96% de tela, tanto no webtoon, eu ainda ia falar que era pouco. Sim, eu queria só, antes da gente fechar, dar um destaque aqui. Pra mim, cena de destaque do webtoon foi GOT7, meninos do GET7 tinham lá se envolvido com a galera lá do clube, né, que tava enchendo o saco deles.
E eles estavam querendo provar pro diretor, pro, sei lá, tipo aqueles coordenadores, assim, né? Uhum. Eles queriam mostrar que aquele grupo tava realmente enchendo o saco deles e provocando e tal. E aí o Mark tava conversando com eles. E aí o Mark, ele usa os truques de artes marciais dele pra dar um salto e fingir que ele tinha, tipo, tomado uma surra. Então ele usa os truques de artes marciais pra cair de um jeito super performático e fingir aí um desmaio, fingir que ele foi atingido. E aí o cara que tava lá coordenando as coisas, ele pega, vocês, olha o que vocês fizeram com esse menino, vocês estão armando confusão de novo, todos pra diretoria, ele sai arrastando todos eles, assim. Então, parabéns aí pelo uso né, dessa característica aí, que sempre foi um das... pelo menos quando o grupo começou, assim, era bem marca registrada do Mark, né? Eles trouxeram isso pra história de uma maneira que fizesse sentido. E aí eu ri muito nessa parte. E que então, ficou legal, né? Momento de destaque. Um outro momento de destaque que eu queria dar é quando eles estão discutindo sobre figurino e maquiagem. E daí o Bambam, se eu não me engano, tipo, fala, não, maquiagem sou eu que faço. E ele vai no Yoon-jae pra fazer a maquiagem. E daí a cena de, tipo, o desenho do Yoon-jae com a maquiagem feita pelo Bambam é simplesmente a cara dele como, tipo, toda branca, como se fosse um brilho, tipo, sendo um super brilho, e tá todo mundo, tipo, uau! E eu fiquei, gente, não, parabéns, assim, ó. Parabéns. Quando eu assisti aquela cena... Porque você fica, né? Nossa, o Bambam vai fazer um super maquiagem nele, a gente quer ver, né? Como é que vai ficar. Exato. E aí fica aquele flash gigante na cara, brilho, assim, como se alguém tivesse pegado um refletor e colocado na cara dele, sabe? E aí o próprio holofote. E todo mundo chocado, tipo, nossa, Yoon-jae, você está muito bonito. E quando você vê aquilo no quadro, você pensa, nossa, legal, né? Mas aí esse flash vai apagar e a gente vai ver como é que fica. Não. O flash fica o tempo todo na cara dele. É um flash, é tipo, é isso. Você nunca vai ver como ficou a maquiagem de verdade. Você só imagina aí que ficou muito bonito. Você imagina a maquiagem do jeito mais bonito que você quiser. Ai, mas eu achei tipo, um recurso muito bom pra fazer isso no 2D, né? De mostrar essa maquiagem no 2D. E dá espaço pra esse tipo de humor, né? Porque existe o humor que é a piada escrita, e existe o humor do desenho, né? Existe o humor deles extrapolarem algumas situações, exagerarem, que nem, tipo, fazer o truque de artes marciais lá pra fazer a queda. Eu acho muito engraçado quando eles chamam a gangue dos cabeça de cuia também, e daí eles ficam com raiva. Quem você tá chamando de cabelo de cuia? Cabeça de cuia. Mas eles são realmente... A premissa pra entrar no clube é ter aquele corte de cabelo de cuia. De cuia. A melhor parte é que o Jung fazia parte daquele grupo, e aí ele meio que saiu do grupo, e depois a gangue meio que revelou ele, que ele só tinha sido aceito porque ele tinha o cabelo de cuia naquela época. De cuia. E ele achava, tá, então não era porque eu era um bom dançarino, um bom músico dele. Não, é pelo seu corte de cabelo. Tem uma parte também que a menina tá indo atrás de pessoas pro grupo, e daí do nada ela aparece com o boné do Ash, do Pokémon. E daí no quadro seguinte, ela realmente chega, acho que no Yu-Gi-Oh! E no Ben Ben, e aí ela chega com um boné pra trás, aí tem um Pikachu desenhado do lado, ela tá com um panfleto do Get e tá escrito I got one for you. Ai, meu Deus do céu. E daí tem o Pikachu com a... É muito maravilhoso. Eu fico imaginando assim, a construção dessa história, né? A Joey chegou, ela disse, ó, a gente fez aqui nessa folha de papel sulfite, a gente escreveu a história. É assim mesmo. E aí vocês fazem o que vocês quiserem. Desenha aí. Faz o que vocês quiserem. Enfia umas referências. A gente pode botar referência de Pokémon? Faz o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. E daí eles falam, a história é o seguinte, vai ter um concurso e vai ter esse grupo, eles vão se formar e vão participar do grupo, do concurso, ganhar, e é isso. Se vira aí. Eu fico imaginando os insights, né? Não, mas a gente pode fazer isso. Não, gente, o orçamento é só pra 15 capítulos. A gente não tem como fazer mais. Porque, assim, o Webtoon, ele é totalmente caótico, até porque ele tem 15 capítulos, então tudo acontece muito rápido, muito de, tipo, pá. E é, tipo, tudo muito loucura. Muito loucura, eu me sinto doida, ficamos loucas, God Seven. Eu gosto também muito, destaque especial aqui pra cena de revelação.
de quando a Sebin descobre que o Mark e o Yu-Gi-Oh! Gostam dela e de quando o Jiang descobre que a Sebin gosta dele. Você chegou a ler essa parte? Não. Essa parte é muito engraçada, porque o Mark e o Yu-Gi-Oh! Estão numa sala de aula e o Mark tá indo contar pro Yu-Gi-Oh! Que ele gosta da Sebin porque ele já sabe que o Yu-Gi-Oh! Gosta dela, né? Sim. E aí ele chega e diz, não, porque eu gosto da Sebin. E aí a Sebin e o Jackson estão na porta da sala de aula e eles escutam ele conversando e eles ficam, o Mark gosta do Yu-Gi-Oh! Ele falou, porque eu também gosto, não sei o quê. Aí o Jackson, mas se ele disse que também, então isso significa que o Yu-Gi-Oh! Também gosta do Mark? E aí os dois estão na porta e eles falam, tipo, vocês gostam um do outro? Ele, não, eu gosto de você. E ele também gosta de você. Eu tava contando pra ele falar disso. E ela fica, vocês gostam de mim? Mas aí eles entram na sala, né? Nisso, ela já entrou na sala, eles já estão dialogando dentro da sala. Ela, gente, mas eu gosto do Jiang. E o Jiang tá na porta. Então é tipo uma sequência de pessoas na porta da sala, ouvindo a confissão de tabela, sabe? E aí ele fala, você gosta de mim? Daí ela vira e ela começa a gaguejar, tipo, não, mas... Não. E aí fica nisso, é assim que eles descobrem. Eles descobrem, tipo, em 4 quadros, todo mundo descobre quem gosta de quem. Grande revelação, sem grandes momentos de tipo, ai, tio. Não tem, gente. Não tem. Só. É porque é isso, é baderna. É um estereótipo de GOT7 também, que é a baderna. É a baderna, faz parte. Baderna, todo mundo boca de caçapa, ninguém, né? Todo mundo... Pessoal, todo mundo... gente. É isso. Bem que eles podiam lançar um outro, né? Só que... Né? Warner! Ai, pior é que eu acho difícil, mas se lançasse eu leria. Eu também leria, assim. Mas assim, eu nem posso reclamar muito, porque o tanto de personagens baseados no JB que existem aí nos webtoons pra eu me alimentar, eu tô bem alimentada de personagens parecidos com o JB. Mas eu não quero personagens parecidos, eu quero o GOT7. A gente pode aprender a desenhar, Mari, daí a gente cria o webtoon do GOT7. Sério. O webtoon que o GOT7 merece. Bom, gente, depois dessa falação sem fim, a gente gostaria de dizer que o episódio de hoje ele vai ficando por aqui, mas como sempre o assunto ele não precisa acabar ainda. Nunca, não acaba. Jamais! Não. Ainda mais se o assunto é GOT7. Por favor, esse assunto jamais, gente. Se o assunto é GOT7, o assunto ele não acaba nunca. Ele fica ali, ó, incessantemente GOT7, entendeu? Então, se você quiser continuar falando sobre GOT7 com a gente, você pode fazer o quê? Se conectar com a gente nas redes sociais. A gente tá no @falardewebtoon, tanto no Instagram quanto no Twitter. E na descrição do episódio tem também os perfis pessoais da gente. Então, se você aqui quiser entrar nesse mundo de Stan do GOT7, o que você pode fazer? Você pode mandar DM pra gente, dizer, Made, Mari, me apresentem o GOT7, pronto. É tudo que a gente precisa. É tudo. Mas segura que se você falar isso, você vai escutar. Você vai receber várias mensagens com fotos, com vídeos, links de MV, dever de casa, vai tudo. ser apresentação completa. Esteja preparado. Exato. Só peça se você realmente quiser. Exato. Empolgação. Animação. Empolgação. Animação. GOT7. GOT7. Outra coisa também que a gente gostaria de te lembrar é que a gente sempre faz enquetes do Spotify. Então, se você é ouvinte nosso do Spotify, tem enquete desse episódio disponível para você já. E a enquete vai ser sobre o quê? A gente vai perguntar sobre o GOT7. A enquete vai ser sobre o GOT7. É isso que você precisa saber. É isso. Esteja preparado para responder uma enquete sobre o GOT7. Será que a gente vai perguntar se você leu o Webtoon? Ou será que a gente vai perguntar se você ama o Webtoon mesmo sem ler? Olha só. Ou talvez a gente pergunte de GOT7, sim ou sim? A gente pode fazer um quiz do GOT7, né? Um quiz do GOT7? O GOT7 e o Webtoons. É isso. Qual é o... GOT-toons. GOT-toons. Web7. Nossa, vamos mudar. Eu acho que agora eu vou mudar o nome do nosso podcast. Ele agora é GOT-toons Web7. É esse nome completo, tá? GOT-toons Web7. Esse é o nome completo? Exato, GOT-toons Web7. É o nome completo. A gente acabou de mudar o nome, gente, porque agora a gente só vai falar de GOT7. Brincadeira! Brincadeira. Quando a Nai voltar, tudo volta ao normal, Volta gente. normal. É. Tudo volta ao normal. A gente vai voltar a falar de Webtoons. Não que a gente já tenha deixado de falar de Webtoons. Mas daí eu vou ter que aposentar minha Lightstick. É isso. E não se esqueça também de seguir e avaliar esse podcast, tá?
E ativar aí a notificação, porque é isso. Nunca se sabe quando vai chegar um episódio, de repente, bônus pra você, né? Bônus. Vai chegar aí um episódio bônus. Às vezes acontece, gente. Nem a gente tá preparado, mas Pois a gente entrega. Então vocês precisam estar preparados. Ative o sininho. E a gente termina aqui o episódio de hoje perguntando pra você, né? Você conhece outros webtoons de outros grupos de K-pop? Quais são os seus preferidos desse meio? Compartilha com a gente. A gente sabe, não é só o GOT7, né? Não são só os grupos do Sr. Big Hit que tem webtoons, né? Vários outros também tem. Então, se você tiver aí outras ideias, você pode compartilhar com a gente. Inclusive, no nosso Insta, a gente fez um post com alguns grupos de K-pop que têm webtoons próprios. Você pode conferir lá também, se você quiser outras ideias de webtoons de grupos de K-pop. Agora, você tem um grupo de K-pop que você gostaria que tivesse um webtoon? Conta pra gente também. Boa. Né? Pode contar também. Se não, seu grupo favorito não tem, fala, não, mas gostaria que muito meu grupo Tralalá tivesse. É isso aí. Se você já tiver uma ideia de plot, é muito bem-vindo também. Nossa, sim. Mas então é isso, gente. A gente se vê, então, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon, que se tudo der certo, a Nai já vai estar de volta. Volta, Nai! Volta! Volta! GOT7!